Olá, está começando o terceiro episódio do Papo Coletivo, o podcast do Cidadania por Imagem. Somos um coletivo de estudantes do curso de Licenciatura em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense. E aqui você pode ouvir os registros das videoconferências sobre cinema, audiovisual e educação, que estamos promovendo durante o período de isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus. O tema da conversa de hoje, que parte da videoconferência gravada no dia 27 de maio de 2020, é Práticas de Cinema e Educação em Projetos Socioeducativos. Convidamos João Paulo Dias, ex-aluno formado pelo curso de licenciatura, que conversou com a gente sobre suas experiências dando aula de cinema e audiovisual no DEGASE, Departamento Geral de Ações Socioeducativas da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. A mediação é de Matheus Hoffman. Nossos produtores e produtoras são Lani Lopes, Mariana Mendes, Matheus Hoffman, Pedro Romeiro, Vinícius Curvelo e Thomas Gamboa. A gravação e edição das videoconferências fica por conta de Ivan Rocco, Mário Marinato e Vinícius Curvelo. As artes visuais são de Pedro Romeiro e Rafaela Whittaker. Deixamos aqui também nossos agradecimentos a todos e todas que participaram da nossa videoconferência e que contribuíram para uma conversa ainda mais rica. Bom podcast. É isso, sejam bem-vindos à quarta videoconferência do Coletivo Cidadania por Imagem, né? A gente está promovendo aí nesse período de isolamento social para conversar um pouco sobre práticas de cinema e educação em projetos socioeducativos, que foi o tema que a gente decidiu assim na semana passada, né? E eu queria começar pedindo para o João se apresentar para a gente, né? Contar um pouco sobre quem é João Paulo Dias e um pouquinho da sua experiência com esses projetos socioeducativos, né? Foi no Degase da ilha, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente. Só uma pergunta, assim, já é para eu fazer a apresentação e engatar mais ou menos no que foi esse experimento pedagógico no Degase, ou só a apresentação e como é que é? Você que sabe, assim, a ideia é que seja uma conversa. Então, em vários momentos vão surgir perguntas, a galera vai falar, mas você que sabe, vai falando quanto você quiser, tá? Não se sinta coagido de nenhuma forma. Sem problemas. Bom, meu nome é João Paulo Berto Dias, né? Eu sou formado em licenciatura em Cinema e Audiovisual pela UF. Antes eu fiz uma faculdade de História na UF também. Então, essa é a minha segunda graduação. Eu pertenço à primeira turma, também nós gostamos de nos taxar enquanto turma de cobaias da licenciatura. Tem mais ou menos, sei lá, uns 8 anos que eu estou trabalhando enquanto educador de cinema e educação. Antes eu cheguei a lecionar História, né? Eu era professor de História. Fiquei um tempo lecionando História, surgiu o curso, eu vi no site da UF anunciando, falando sobre o curso, sobre a dinâmica, a proposta do curso, que é um curso que veio com o Reúne, né, com a expansão universitária do governo Lula, e me interessei, fiz um novo vestibular, na época você não precisava fazer Enem, era o último vestibular da UF, então eu consegui ingressar no curso, e foi uma experiência muito interessante, porque deu para eu acompanhar bastante o que foi essa formação identitária, né, do curso de Cinema e Educação, do curso de Licenciatura em Cinema Audiovisual. Eu gostaria justamente de tentar apresentar minha fala mais ou menos em 3 partes, que é o que seria esse nosso campo, que é completamente multifacetado, né, o campo do cinema audiovisual, às vezes cinema e educação, às vezes vídeo estudantil. Ele tem várias composições, várias pessoas se apresentam para essa área de várias formas. Primeiramente, tentar chegar o que seria nessa proposta multifacetada de campos, formas abrangentes de interpretar o que é o cinema e educação, até chegar no que seria o cinema de educação no espaço de confinamento, né? Quais seriam esses problemas que estão apresentados numa lógica de confinamento corporal. A partir daí, eu gostaria de falar para vocês, eu não sei se vocês estão de acordo também, de como se deu uma experiência antropológica minha enquanto educador, de participar desse espaço, de ter uma experiência enquanto educador nesse espaço, e propriamente dito, depois apresentar algumas metodologias que foram criadas com os alunos nesse espaço. Eu não sei se estaria bem para vocês, sim. Não sei, alô, e aí? Tá ótimo, tá ótimo. Pode ir por esse caminho que tá ótimo. Beleza. Todo Não, mundo assim, concorda, né? Todo mundo eu não. como eu conversei com a Mariana, né, eu já tive contato com a Mariana outras vezes já, quando eu ainda era aluno da licenciatura,
Eu falei com ela, pô, se for uma conversa, beleza, não tem nada muito robusto para apresentar para vocês. Eu já participei de mesas desenvolvendo ensino de cinema é, e cárcere, assim, melhor dizendo, né? Tipo, que não é restrito apenas ao cinema e educação. Foi na mostra de cinema estudante da Joaquim Venâncio, ano passado, que é uma mostra muito bacana, que acontece no Rio de Janeiro, é uma escola federal da Fiocruz, e também participando de uma mesa de história na FFP, na UERJ de São Gonçalo, né? É, dessas experiências, eu pude elaborar um material assim mais bem interessante, né? Pegando as teorias e tal, essas paradas. Mas dessa vez eu não tinha como, assim, porque nesse regime pandêmico eu estou escrevendo meu TCC. Inclusive, eu vou fazer propaganda desse TCC para vocês, porque é o seguinte: ano passado eu cursei uma pós em ensino contemporâneo de arte, fornecida pela FRJ. Eu era o único aluno de cinema, de licenciatura em cinema. Então, é um outro campo aí para vocês, caso vocês queiram fazer uma expansão quem de fato quer seguir uma proposta acadêmica, ou simplesmente alguém que quer fazer uma abrangência aí nos seus estudos, tem aí essa possibilidade na FRJ de vocês prestarem uma pós-graduação, né, uma especialização em ensino de arte. E eu estou sendo orientado pela professora Adriana Fresquet. Ela está sendo muito solidária comigo nesse regime pandêmico, né? Mas ainda assim eu tenho que escrever as paradas, assim, eu tenho que ler sobre o que eu vou escrever, produzir, que não sei quem aí já passou pelo TCC ou quem vai passar. É um momento, assim, de fato, que a gente precisa estar com um planejamento muito voltado para essa escrita e para essa produção acadêmica, e todos sabemos que não é o momento adequado para se escrever qualquer coisa nesse momento que a gente está vivenciando. Então, eu estou sem tempo para fazer nada, e vamos a fala propriamente dita, depois das apresentações. É o seguinte, uma coisa que eu acho bem interessante quando a gente fala de cinema e educação, como eu já disse aqui, é que a gente tem uma polifonia dentro do nosso campo, né? A gente tem o que seria praticamente o cinema e educação, meio que defendido por algumas escolas tradicionais de cinema, com arquétipos tradicionais, o cinema setorizado. A gente tem um cinema que busca experimentação. A gente tem correntes dentro desse próprio cinema que prezam pelo não planejamento de aulas. Vamos chegar num local com algumas pessoas, lá nós vamos nos sentir, e a partir daí vamos elaborar dispositivos ou elaborar criações, imagens, som. O campo é vasto, assim. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma pequena. Eu acho que, no caso, assim, é uma interpretação errônea que nossa área de afinidade, né, nossa área de interesse, ela é algo completamente novo. E eu trago aqui, novamente, essa minha experiência na especialização que eu fiz no passado, no FRJ, porque como eu era... São alunos de várias linguagens, né, são licenciaturas. Tem licenciatura de música, de teatro, de artes visuais, de dança. Então, todos esses alunos ficaram meio que me perguntando, pô, mas aí, o que é licenciatura em cinema? A galera não conhecia, né? Embora a gente ache que talvez o campo esteja conquistando minuciosamente seus espaços em formatos pedagógicos, nos espaços pedagógicos, muita gente não entende ainda e fica meio que nessa nebulosa do que é o nosso campo, do que seria esse campo. E principalmente por que eles não entendem, assim, porque não entra na cabeça deles como que tem uma linguagem, né, uma licenciatura voltada para uma linguagem artística específica, que tem que, teoricamente, dar conta de todas as linguagens em um tempo muito curto, né? Então, se eu faço um curso de dança durante 4 anos, como que tu vai fazer um curso de cinema, aprender algo de dança num período de 4 anos também, né? Sabemos que as artes são mescladas, são condensadas no nosso curso. Uma coisa que eu não sei como está a realidade agora, mas na minha época curricular, eu tinha muito que sair do nosso curso, porque alguns professores não estavam muito preparados para lidar com a nova realidade de um curso de licenciatura, ou nem matérias técnicas não eram oferecidas para o curso, então tinha que me deslocar para pegar matérias do bacharelado, ou então pegando, se eu quisesse me especializar mais em algum setor, eu pegava matérias em artes, às vezes até em antropologia, né? Você tinha que fazer esse deslocamento e tal. O currículo, ele de fato, na minha época, ele ainda estava em fase de experimentação, eu não sei como está agora. Então, a gente tinha que meio que rondar a faculdade, meio que por pernas próprias e tal, e tentar investir nesse meio de formação. Opa, a Ana falou alguma coisa aí? Eu Ela falei, disse que Eu falei que tá deficiente, porque essa questão da arte realmente pega, assim.
Eu acho que a gente não é bem preparado, não se prepara legal, e é o campo que a gente tem para, sei lá, prestar concurso, né? Falando de uma forma bem pragmática, assim. E tem muito fundamento de artes que a gente não vê no curso. Então, acho que pega muito isso, assim. É muito complicado. O bacana justamente dessa pós que eu fiz foi que deu para entrar um pouco nessa, como era dividido em módulos e cada módulo era voltado para entender uma linguagem artística, deu para sentir um pouco, né? Porque quando a gente for prestar concurso, agora com que o Conselho Nacional de Educação meio que botou, que escancarou que a gente pode sim prestar concurso, quando isso de fato acontecer, a gente vai ter que entrar em contato com esses saberes de outras linguagens, né? Essa parte foi interessante que ela apresentou, né? De uma forma, claro, não foi uma forma tão densa quanto o curso de graduação, mas ela apresentou elementos bem interessantes desses saberes. Então, para esses meus companheiros de sala de aula, eles não conseguiam entender como que tem um curso, que teoricamente é uma linguagem que tenta abranger todas as outras linguagens artísticas, como é que ele é trabalhado apenas 4 anos, né? E então, a gente tem já problemas muito interessantes, né, no nosso campo de atuação. Ele não é uma coisa nova, a gente tem na década de 20 professores da educação pública no Brasil que já estavam pensando em trabalhar com cinema. E em 1936, a gente tem a formação do INSE, né? E o INSE ele entra meio que para institucionalizar o cinema e a educação no Brasil. Apesar do INSE entrar de uma forma institucionalizada, já em 1936, a gente vai ter já pessoas, né, jovens de classe média que vão se aventurar em experimentar e fazer cinema. Um maluco que nunca pegou um microfone e tal, ele pega o microfone e vai, pô, beleza, faço som e tal. Uma pessoa que tenta experimentar pegar numa câmera, fazer tudo através da traquinagem e da malandragem. O nosso cinema deu muito através disso. Tem que experimentar fazer. Não teve uma formação de repertório, né? Foi uma formação de pessoas que pegaram equipamentos e começaram a experimentar de fato. Às vezes estava aderindo uma linguagem, um movimento cultural da época, às vezes não, às vezes tentavam contrapor isso. Mas a gente vê em 1970, talvez a primeira experimentação assim, mais pragmática, voltada para a sala de aula, que foi com a formação do Cineduc. Eu não sei se todos aqui conhecem o Cineduc, mas deveriam conhecer, sim, o Cineduc é praticamente um histórico, assim, um elo histórico muito importante para o nosso campo de interesse. E são pessoas assim que estavam cursando a faculdade de cinema e começam a desenvolver projetos educativos em escolas particulares, né? Ao Cineduc, eu tenho até notado isso em algum canto, eu acho que o curso deles duravam cerca de 3 anos nessas escolas particulares, e mais louco, assim, eram cursos que eram registrados com Super 8, né? Usava a película. Hoje em dia o Cineduc ele tem uma abrangência maior, né? Ele não está voltado só para a escola particular, ele tem convênios com municípios, ele às vezes participa de alguns festivais, fornecendo oficinas de cinema e educação nesses festivais. Ele, às vezes, também ganha alguns editais, que são exibições voltadas para a escola pública, para a educação de jovens e adultos e afins, assim. Então, a gente tem o Cineduc na década de 70 meio que, né, pessoas, assim, de uma outra geração que estavam já cursando suas universidades de cinema no Brasil, que passam a fazer intervenções na educação básica. Aí, quando eu digo como o campo é multifacetado, se você me permite, eu vou ler aqui algumas coisas que eu tirei aqui até do meu TCC, que são escolas de formação do Rio de Janeiro. Não necessariamente voltadas para o ensino formal, são todas também escolas direcionadas ao ensino não formal. Então, assim, para além da educação básica, a gente tem aqui a Escola Popular Crítica da Maré, a TV Marcha Bomba, a TV Pinel. Eu vi que vocês fizeram uma live com o Walter Filé, imagino que ele tenha falado dela. Muito interessante, assim, a proposição do Filé. Cafuné na Laje, que é algo mais contemporâneo. O Cineduc, já citado, que continua em atividade. O Cineduc é importante falar hoje, vai fazer 50 anos esse ano, olha que coisa maravilhosa. Tem o Cinema Nosso. O Cinema Nosso, eu não tenho certeza se ainda está em atividade. A Escola Livre de Cinema Nova Iguaçu, a Bem TV em Niterói, o curso de cinema da CUFA, o Macacucine, que desenvolve atividades pedagógicas não só na cidade de Cachoeira de Macacu, como também no Uruguai. Os caras vão, parece que de 2 em 2 anos para o Uruguai, o interior do Uruguai, desenvolver oficinas de audiovisual lá nesse canto. E não só, assim, tem esse lance, óbvio, assim, da formação não formal do cinema e educação, que são coletivos, às vezes ONGs, né, que desenvolvem projetos de audiovisual nas suas localidades, mas também a academia ela se apropria de uma forma muito intensa desse saber, né?
E a gente vê a formação de núcleos específicos nas universidades, que acho que boa parte que provavelmente já ouviu falar deles, ou já tem noção mais ou menos do trabalho que eles desenvolvem, mas são núcleos que têm um papel fundamental para a disseminação desse saber, principalmente fomentando a formação de escolas de cinema em vários colégios, em várias escolas de educação básica, né? Então, eu vou citar aqui o CINEAD do FRJ, que o CINEAD é muito louco, porque ele vai além assim do ensino básico regular, ele começa a experimentar o ensino básico também de acessibilidade, né? Então, o CINEAD tem projeto de escola de cinema no INES, no Colégio Benjamin Constant, no Hospital da FRJ. O CINEAD, inclusive, ele é um grande disseminador da ideia de você fazer escolas de cinema, né? Tem um texto da Adriana Fresquet, depois eu posso passar para vocês, que é um texto que ela defende a formação das escolas de cinema nas escolas. E ele tem uma escola base assim, que é muito, muito famosa, assim, imagino que boa parte de vocês conheçam, que é a Escola de Cinema do CAP da FRJ. E pelo que eu me recordo, antes mesmo de eu ingressar na licenciatura da UF, eu estava já dando aula de História, um amigo meu me falou, ele sabia que eu era apaixonado por cinema e tal, ele falou, pô, tem um festival de cinema e educação que vai ocorrer na Cinemateca do MAN, tocado por um pessoal da FRJ, da Educação da FRJ. E quando eu cheguei, era um festival do CINEAD, e é muito louco, assim, porque nesse festival tinha o Alain Bergalá, tinha uma galera, assim, que a galera aí já estudou, né, quando colheu CAD e tal, e estava presente nesse festival, e foi o primeiro festival de cinema escolar que eu fui na minha vida, foi tocado pelo CINEAD. Tem o Mutum, da UFMG, né, o Sinestésico, da UFPB, quem não sabe o que é o Sinestésico, é tocado por uma garota formada aqui no nosso curso, a Virgínia Gualberto, ela é professora da Faculdade de Educação do UFPB e veio aqui para o Rio, desculpa, eu estou em Minas e estou falando aqui para o Rio, e foi aí para o Rio tocar um pós-doc dela e ao mesmo tempo ela conseguiu concluir o nosso curso. Ela se formou licenciada em Cinema e Educação, né? E a gente tem também um programa de alfabetização audiovisual, que, embora tenha vínculos na Cinemateca do Capitólio, ele tem também braços na URGS. Eu não sei se isso é certo, Tereza, talvez tu possa me chamar a atenção se é só voltado ao Capitólio, mas eu sempre achei que também tinha vínculo institucional com a URGS. Ele tem... Não, só corrigir. O programa, ele é um braço tri-institucional, assim. O financiamento era do governo federal, agora, sei lá de onde vem. A produção, o governo federal financia a URGS, aí é um projeto de extensão da URGS, mas realizado dentro da Capitólio. E aí, quando precisa de sala de cinema, a gente usa a sala de cinema da URGS também, mas é principalmente na Capitólio, na Cinemateca, que é do município, né? E então tem essas três instituições, que é ótimo, mas é 3 vezes mais burocrático. Total, pode crer. Então a gente tem esse programa também lá em Porto Alegre, né, do Prêmio de Alfabetização Audiovisual. Tem o Olho, o Unicamp, e o GFI na UFSJ, né? E é muito louco a UFSJ, que tem um campo de cinema e educação muito interessante, assim, o currículo da Faculdade de Educação da UFSJ é muito voltado também para o cinema e educação, depois se vocês puderem dar uma estudada, vale a pena. E a gente tem depois a formação do nosso curso, né, curso de licenciatura em cinema e audiovisual, uma conquista muito importante para a gente foi 2012/2013, a formação de GT de Educação no SOCINE. Isso vai trazer uma força política para o nosso campo e as pessoas vão começar a debater cinema e educação em espaços que até então não tinham debatido, né? Além disso, só para encerrar esse lance de como o nosso campo é multifacetado, eu até então apresentei, né, núcleos universitários que, de uma certa forma, estavam alinhados, né? Estavam alinhados em rede, faziam exibições paralelas, às vezes pegando produções escolares, né, desenvolvidas em escolas ou também em espaços pedagógicos não formais, de um núcleo, e, sei lá, o pessoal do Olho pegava os filmes feitos pelo Licenciatura Audiovisual da UF, o pessoal da UF pegava os filmes feitos pelo CINEAD da FRJ, tinha essa troca, o pessoal estava alinhado no discurso, não estou dizendo que isso não traga uma divergência, sempre vai ter divergência, né? Dependendo da forma que você for seguir, a forma teórica que você seguir, a afinidade de pessoas que você vai acabar, né, se mesclando na tua formação e tal. Mas existe ainda assim uma linha de discurso, mas agora tem
vou apresentar para vocês também um outro campo que é muito polifônico, também é muito louco. O que a gente pode considerar ou não, né, cinema educação? Ainda no Sul, a gente tem a galera de Pelotas, que, se eu não me engano, é produção de vídeos estudantis. Esse pessoal, ele é muito atuante. Você nas redes sociais, você pode perceber como eles estão imersos, assim, estão sempre produzindo conteúdo, mas, ao mesmo tempo, eles têm, talvez, uma abordagem diferente do pessoal da Rede Quino, né? Eu vou falar sobre isso. Então, o que é cinema educação? Darcy Ribeiro e AIC não são cinema educação. Graduação em cinema e bacharelado não é cinema educação, né? Um set de filmagem tradicional, quando você vai confeccionar o filme, essa galera aí da licenciatura que está experimentando o set de filmagem e tal. Isso não é cinema educação? Pode ser muito opressor o set de filmagem tradicional, né? Quem já participou já sabe disso. Aula de cinema educação segundo cartilha apostila, né? Pega um caderno de inventar e tal. Vou fazer isso, vou reproduzir isso. Isso é cinema educação? Não vou fazer um planejamento de aula, vou deixar os professores criarem comigo. Isso é cinema educação? Fóruns de debate de cinema educação, como a Rede Quino. Eu imagino que boa parte de vocês já ouviram falar da Rede Quino. Boa parte desses núcleos que eu já citei participam da Rede Quino e trocam através não só na Rede Quino, mas transbordam a Rede Quino. Então, existe esse espaço também de fomentação e de discussão. Festivais, isso é muito louco. Eu imagino que boa parte já percebeu isso. Festivais de cinema que usam cinema e educação como subterfúgio para passar em edital. Isso acontece demais. O que tem de festival que fala, a gente trabalha com educação também, e tal. Então, pô, isso chama a atenção do edital, e tal. Aí, quando vai ver na marra o que é o trabalho de cinema e educação dos festivais, você contrata um faz tudo, um videomaker que manja muito de edição, de fotografia e de microfone, sei lá, ou então uma equipezinha dele, de um maluco da mídia ninja, eu tô chutando aí, tá, galera? E esse cara é responsável por fazer tudo na hora de fazer o filme com as crianças. As crianças não pegam. Isso é importante. Quando eu falo criança, estou me referindo a jovens também, então tem essa péssima mania. Elas não pegam no microfone, elas não pegam na câmera. Às vezes elas participam de uma ideia ou não, no roteiro e tal, mas na hora de confeccionar na marra mesmo, elas não passam pela experimentação de fazer. Você percebe isso na forma como o filme é feito, na forma como o filme é editado, principalmente se é mixado. Projetos pedagógicos. Outra coisa que é o cinema educação. Projetos pedagógicos com as sociedades nativas. Isso é muito louco, né? Porque quando você vai se propor a trabalhar em determinado espaço, você tem que fazer um diagnóstico do teu alunado. Você não pode chegar numa sociedade nativa tentando impor um saber, provavelmente assim, um saber ocidental que tu teve na tua faculdade. Né? Então, tem que primeiro saber mais ou menos como funciona a realidade daquela galera, cosmovisão e tal. Então, tem projetos extremamente bem-sucedidos, como, por exemplo, Vídeos nas Aldeias. Não sei quem viu Chuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos, do João Salavisa e da Renée Nader. Eles ficaram um ano participando da realidade, sendo atravessados pela realidade Craô, no Tocantins, e a partir de oficinas que eles ofereceram para aqueles indivíduos, eles ajudaram na confecção de um filme muito grandioso, na verdade, né? A gente tem muito também esse lance no sul do país, já associado a essa galera de Pelotas, que faz produção de vídeos estudantis, uma ideia de premiar filmes escolares. Isso é muito louco, né? Porque, ao mesmo tempo que, se você pegar e fazer um mapeamento dos festivais estudantis ou festivais escolares do Brasil, o sul do país ele ganha de lavada. Mas, ao mesmo tempo, se você pegar o arquétipo desses festivais, tu vai ficar, talvez, um pouco decepcionado, porque são festivais que são pautados na premiação, na hierarquia, né? Pautados em qual é o melhor filme, qual é o melhor ator e tal. Isso, às vezes, com crianças de 8 anos de idade já estão fazendo esse tipo de premiação. Então, ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de disseminar uma obra que você constrói com o seu educando, através de um longo processo de criação de imagem e som. É bacana você disseminar isso que você confeccionou para vários pontos do país, e já que o Sul tem muitos festivais, é interessante você também distribuir por ali. Você tem que saber que você está distribuindo dentro dessa lógica, né? Isso também é considerado cinema educação. A gente também tem experimentação de cinema educação dentro do MST e do MAB, né? Não estou falando de Brigada Eduardo Coutinho ou dos coletivos audiovisuais que já existem, já são orgânicos a esses movimentos, mas estou falando de experimentação pedagógica com crianças
dentro desses movimentos, seja acampamento, seja assentamento, seja em encontro nacional, em encontro estadual, isso já está acontecendo, inclusive acontecendo com muitos alunos da licenciatura da UF já estão participando desse tipo de movimentação também. Eu já vou entrar no Degas, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa parte do repertório histórico bem breve que eu apresentei, não sei. Eu ia pedir para você entrar no Degas mesmo por conta do tempo, para a gente ter tempo de discutir mais isso, mas não é uma reclamação, isso foi muito bom. Inclusive, eu queria perguntar se você tem isso escrito, esquematizado para passar para a gente, porque assim, foi bastante informação, eu saí anotando aqui, mas eu não sei se eu consegui pegar tudo, e eu acho que seria legal a gente disponibilizar isso para a galera, se você tiver aí e puder mandar, seria show. Sem problema, posso digitar e mandar para vocês, não tem problema nenhum. Se foi um esqueminha que eu montei agora para falar e tal. Ou seja, nós temos um campo multifacetado. Muitas pessoas dizem o que é e que não é cinema educação, não, é audiovisual educação e tal. E tu também tem a realidade de um cinema em espaço de confinamento, né? Que foi quando eu tive a experiência de trabalhar no Degaze. Acho que a UF já teve algumas experimentações dentro do Degaze. A primeira, eu acredito, eu não tenho certeza, porque eu não fiz esse levantamento, eu não perguntei a nenhum professor. Tá? A primeira eu acho que foi quando eu fui lá uma vez com o Lucas Reis, que é um colega também da primeira turma, e algumas pessoas conheceram o Lucas, ele já foi... Eu ia perguntar isso de campos que ele falou. Fala aí, Lorena, por favor, no áudio, não deu para ler? Lorena? Eu acho que com relação. Eu vou ler aqui o que ela falou. A não ser que ela queira. Lorena, você quer falar? Se quiser, pode falar aí. Senão eu leio aqui. Ela tá sem microfone, mas ela falou que ia perguntar isso também. Muitos dos campos que você falou, que trabalham com cinema e educação, ela não entendeu os nomes. Então, acho que tinha relação com isso de a gente ter por escrito e tal. Mas já foi solucionada essa questão, né? Depois você manda pra gente. Não, Lorena, só importante ressaltar aqui que só aí eu apresentei muitos nomes e muitos deles são só do nosso estado, né? Do caso do estado de vocês aí do Rio, né? Apresentei alguns núcleos universitários do país, mas boa parte que eu falei aqui eu acho que pertence ao Rio de Janeiro. Então, é um campo muito disseminado, né? No país. Embora boas pessoas... Isso é importante perceber, né? Como algumas pessoas apresentam isso quanto novidade e tal. Pode ser uma novidade para uma realidade escolar que está distante disso, né? De fato, a gente não pode negar isso, mas ao mesmo tempo, isso já está sendo disseminado no país há algum tempo. Voltando a falar do Degas, a primeira experimentação que eu tive foi numa matéria de PIBID, uma extensão, né, da iniciação à docência que que a gente teve na UF. Eu fiquei bastante tempo no PIBID, então deu para aprender bastante, e tive públicos diversos também no PIBID. Não minto, galera, não foi PIBID não, foi formação, foi PPE. Foi PPE 1 ou PPE 2, se eu não me engano. Aí nessa PPE, o Lucas teve contato com a professora Alice Yamazaki, eu conversava muito com o Lucas sobre ensino carcerário e tal, e ele teve esse flash, vou tentar o Degas e tal, e a Alice, não sei o que ela fez, e eu digo que eu não sei o que ela fez porque eu tenho propriedade, porque depois eu fiquei institucionalizado no Degas, e já era difícil ingressar lá institucionalizado. Eu não sei o que a Alice fez para botar um estudante da graduação em formação dentro daquele espaço. É muito difícil entrar lá. Ela conseguiu e tal, e o Lucas começou a trabalhar com eles. E chegou um dia que ele falou, tu pode ir lá para me ajudar? Eu queria dar aula de foto hoje. Eu fui ajudá-lo nesse dia. E a gente foi num lugar chamado Escola João Luiz Alves, ou também chamado de EJLA. Quando a gente chega nesse espaço, é um espaço bem bucólico, sabe? Arborizado, uma rua bonitinha e tal, do lado tem um campinho bem tratado e tal. Até você chegar numa espécie de um cume desse bosque, aí você vê uma fachada de um presídio. E na fachada do presídio você vê vários corpos mexendo contigo, com o braço do lado de fora das grades e tal. Ou seja, chegou gente nova ali, eles querem ver qual é, né? Querem sentir você e tal. E a experiência que eu tive com o Lucas foi muito desgastante, porque tinha um boicote nítido assim, dos agentes do espaço. Quando a gente chegou lá, a gente falou que já estava acertado com a gestão pedagógica do Degas e que a gente ia dar uma oficina de foto. E quando nós chegamos lá, você viu um deboche da gente, assim, né, falando, lá vem o pessoal da incrível, importante oficina de foto, pode mandar os interessados aqui para baixo e tal. E na época a gente não tinha uma sala de aula disponível para a gente, então a gente teve que dar aula para esses educandos
na parte de baixo desse pátio, ou seja, eles não estavam muito concentrados, porque outros garotos estavam implicando com eles, os garotos estavam nas celas. As celas eles chamam de QGs, eles estavam nos QGs deles, estavam implicando, então foi uma aula muito conturbada, e ao mesmo tempo que a gente estava dando aula para eles, assim, foi uma aula bem básica, sabe, tirando foto manual, assim, mexendo ISO, obturador de diafragma, essas coisas, e aí do nada chega um carro da polícia civil com um maluco gigante, muito policial enorme, assim, segurando o garoto como se fosse um pedaço de carne, arrastando, falando que o garoto ia morrer, a gente parado olhando aquela cena, assim, o garoto algemado passando na nossa frente, aí o pavilhão inteiro gritando, zoando o garoto, assim, os garotos estavam tirando foto também. Cara, foi um caos, assim, a gente ficou muito... Que isso, mano, olha a energia desse lugar, né? E a coisa mais louca que aconteceu foi que eu fui uma vez ajudar o Lucas, foi nessa aula de foto, tá? 7 meses depois, eu estava com uma ex-companheira em Copacabana, a gente tinha ido numa pizzaria, algo assim. A gente saiu dessa pizzaria mais ou menos 11 horas da noite, um garotinho que eu chuto uns 10 anos de idade, estava com uma balinha, parou e falou, professor João, falou assim comigo. Aí eu parei, eu achei, pô, quem é? Será que é algum aluno meu de Niterói do PIBID? É alguém lá do Guilherme Briggs e tal? Eu falei, pô, cara, desculpa, não tô te reconhecendo. Aí ele falou, pô, sou o Gabriel, da JLA e tal. Cara, foi assustador. Eu dei uma aula de foto pro garoto, e o garoto se lembrou de mim em Copacabana, assim, sabe? Fiquei no máximo 2 horas com o garoto. Ele lembrou de fisionomia e falou que estava se amarrando, que se amarrou no curso que o professor Lucas ofereceu, se amarrou naquele dia, que ele tá tirando foto pra caramba. Ali foi o primeiro contato que eu tive. Esse foi a minha experimentação com o Degas. Depois parece que o comando desenvolveu um projeto ali, né, que era direcionado para alunos da licenciatura. Aparentemente, os alunos não foram contemplados, foram 2 outras alunas, e elas ficaram durante mais ou menos um ano, se eu não me engano, eram 2 ou 3 alunos, um negócio assim, um ano também trabalhando em Degas. Também seria interessante vocês trocarem com esses alunos, como é que foi a experiência delas. Se eu não me A engano, Engá tava aí, ela saiu? A Engá tava aí. ela me mandou mensagem no WhatsApp dizendo que a internet dela tá meio ruim, mas ela tá tentando. tá. Eu convidei ela também pra. Gente, acho importante ressaltar que elas eram bacharelado, as meninas, mas elas mudaram para licenciatura depois. Sim. Teve essa mudança. Tudo bem, pô, tem essa mudança, mas na época não era, né? E isso não... Mas eu acho que é uma Então, questão Sim, que é mais eu sim. humana do que. Vamos lá. Bom, voltando. E tem essa minha experimentação do Degas, que foi o seguinte, eu já estava formado, eu trabalhava no Cineduc, lecionando na Oi Futuro, a gente recebia escolas e tal, eu trabalhava com algumas escolas falando sobre exibições, e logo após exibições a gente fazia uns trabalhos pedagógicos com as crianças, assim. E eu fui convidado por um instituto chamado Instituto Terra Nova, com o projeto Novo Horizonte, a ingressar no Degas para ser professor de audiovisual e stop motion. Assim. Eu nunca tinha trabalhado com stop motion, assim. Foi um grande desafio. E como eles tinham uma experiência com educadores anteriores, que eles sentiram que não poderia ter apenas um professor em stop motion, seriam 2. Então, eu falei com eles que eu tinha conhecido no curso de geografia, que trabalhava com stop motion, dando aula de geografia. Eles se interessaram e eu trouxe esse companheiro para lecionar, esse amigo para lecionar comigo nessa cadeira de stop motion. E audiovisual, eu peguei essa cadeira sozinho, né? Então é importante falar para vocês que a gente dava aula para pessoas que vinham de 4 unidades, né? O EJLA, que é essa estrutura que eu já apresentei para vocês, onde eu dei aula com o Lucas, e né, tem aquele pavilhão bem parecido com o Carandiru, né? Tem uma estrutura muito louca, assim. E no EJLA, embaixo do EJLA, lembra que eu falei que no EJLA é uma colina que você sobe, um lugar meio arborizado, um bosquezinho você sobe. Aqui embaixo você encontra uma quadra de futebol, uma piscina e do lado um setor cultural da JLA. Nesse setor cultural, ali tem a Escola Paulo Freire, que é onde esses alunos eles acabam cursando da forma que dá, né, o ensino fundamental ou o ensino médio. Você tem salas voltadas para o ensino técnico. Ou seja, aqui tem a JLA, é mesmo complexo, tá? Aqui em cima tem a JLA e aqui embaixo fica o CECEL, que é onde fica a Escola Paulo Freire e outros espaços que fornecem o ensino técnico. E qual é a loucura do CECEL? O CECEL ele tem uma estrutura completamente panóptica, né?
É aquela estrutura institucional, né, completamente quadrada, e nesse quadrado você tem um agente parado, olhando para todo lugar, ou seja, não tem como você não ser observado dentro dessa estrutura. Então, dentro do EJLA, que é uma unidade do Degas, um complexo que as pessoas ficam presas no Degas, você tem, dentro da EJLA, esse espaço onde são fornecidos os cursos. Fora da EJLA, porque o lance do Degas é o seguinte, é um complexo de presídios na ilha. Complexo de presídios voltados para jovens que entraram em conflito com a lei. Tá? Então, você tem a JLA, que é importante falar, são alunos de 15 a 18 anos de idade. Depois você tem o PAC-GC, que são as meninas. Depois você tem o Dom Bosco, que são alunos de 12 a 15 anos. E depois você tem o Sense-Ilha, que é garotinho mesmo, assim, de 8 a 12 anos, sabe? Então, dividido por faixa etária. Dependendo da tua faixa etária, você vai para alguma das unidades, ou se você é mulher, não importa a sua faixa etária, você vai para o PAC-GC. Voltando a falar da estrutura do Degas, então você tem esse espaço do CECEL, né? Tem esse espaço, esse quadrado, e dentro desse quadrado tem várias salas, são salas que são multifacetadas nesse quadrado, né? E cada sala tem um curso sendo oferecido. Às vezes tinha o nosso curso, que era o curso de audiovisual, às vezes o curso de stop motion também, que eu lecionava, tinha o curso de marcenaria, o curso de elétrica, tinha o curso de culinária, tinha o curso de dança, tinha o curso de pintura. Então, boa parte dos cursos eram cursos mais técnicos voltados para o mercado. O nosso primeiro estreamento com o Degas, primeiro que a gente entra num local onde a gente não tem muita liberdade de criação curricular, né? Meio que já é imposto para a gente o que deve ser feito e em quanto tempo. Aí, o primeiro estreamento foi quando começou a divulgar o nosso curso para os alunos, e depois, posteriormente, inclusive saiu na mídia, que o nosso curso ia formar cineasta. A gente estava ali as pessoas iam sair ali com uma carga para fazer um trabalho de stop motion em alguma produtora, ou em algum estúdio, ou que as pessoas sairiam dali com afinidade para pegar em câmera, pegar em microfone. Foi o primeiro estreamento, né? Toda a minha formação, o que eu aprendi foi não fazer isso, enquanto educador em arte. E então a gente teve que explicar mais ou menos que o nosso curso ele não tinha essa finalidade. Primeiro, porque a proposição do Degas é fazer curso de 3 em 3 meses. Boa parte das turmas, elas tinham no máximo 15 alunos, tá? Então, em 3 meses, como é que tu vai fazer um trabalho pedagógico, assim? Já é difícil você fazer um trabalho pedagógico estético se você olhar com esses alunos em 3 meses. Imagina você fazer uma formação técnica, que é o que o Degas está vendendo para fora, né? Já não dá para você fazer com pintura, tem que ter curso também com ar-condicionado, imagina para também um curso de arte, né? Então, a gente tinha esse problema de relação com a gestão do espaço, que é de falar que ofereceu um produto que a gente não estava disposto a oferecer. E que os alunos também não sentiam vontade para comprar uma ideia de curso tão curto. Por que o curso é curto? Porque ali tinha aluno que fica preso nesse espaço mediante o delito que ele cometeu, né? Então, você tem um aluno que pode ficar um mês, que pode ficar uma semana, ou você tem um aluno que vai sair dali com 19 anos, que entra com 12 e sai com 19. Então, a forma que a gestão do Degas encontrou de tentar fazer com que os cursos funcionassem ali, foi primeiro formando e entregando um diploma para esses alunos. E a forma que ele encontrou, que essa gestão encontrou para entregar o diploma foi fundamentando o curso em 3 meses. Cada encontro tinha por volta de 3 horas, né? Como eu já falei, eram 15 alunos. E os alunos que chegavam para a gente, inclusive as meninas, quem vinha da JLA só descia do pavilhão, que a gente chama de mansão, né? Porque a fachada é uma antiga mansão, de fato. Então, eles descem da mansão algemados com os agentes. Tá? Quem vinha das outras unidades, tipo as meninas do PAC-GC, os garotos do Dom Bosco, ou as crianças do Sense-Ilha, todos vinham com viatura. Todas essas pessoas, independente da idade, pode ser criança de 8 anos ou criança de, sei lá, ou jovem de 18 anos, todos eles vinham algemados em fila indiana, o corpo completamente enrijecido, eles eram obrigados a ficar com a cabeça para baixo. Geralmente não tinha algema para todo mundo, então fazia aquele esquema de um algemar o outro, então ficava um dando braço para o outro. Eles já chegavam bem entristecidos em sala de aula, né? E quando chegava em sala de aula, de frente para a sala de aula tinha um agente de braço cruzado olhando para a gente,
trabalhando com eles, assim. Era muito complicado, assim, inicialmente isso é muito chocante, e o louco é que depois tu vai se habituando com isso, né? Conforme essa realidade vai se dando. Deixa eu ver aqui. O que é importante falar também, sobre uma coisa que é... Alguém fez uma pergunta aí? Quer falar? Porque eu não... Foi a Oi, Mariana. sou eu. Como que você trabalhou com a alta rotatividade lá? Tipo, eram os mesmos alunos ou vocês faziam, tipo, atividades diferentes para que fosse mais curtinho mesmo e, sei lá, pegasse outras pessoas? Boa pergunta. Assim, tinham alunos que ficavam cada aula era uma semana, eu não falei. Bom, cada aula era de 3 horas. A aula de audiovisual era manhã e tarde, e a aula de stop motion era manhã e tarde. Então eu ia para o Degas, sei lá, terça e quinta-feira. Ficava o dia inteiro lá, tá? Então, por exemplo, às vezes eu dava aula para uma turma só do PAC-GC, de audiovisual. Aí à tarde eu daria aula para os alunos do Sensília de audiovisual. Aí na quinta-feira eu daria aula para os alunos do Dom Bosco, de audiovisual de manhã. E à tarde eu daria aula para os alunos do JLA. Então, a ideia era você pegar um pouco de cada unidade. Evidentemente que tinha jovem que cometeu um delito muito tranquilo, sei lá, um furto, né? Eles conversavam muito com a gente sobre isso, embora a gente não pedisse. E não é interessante saber. Mas eles conversavam com a gente, falavam. Então, a gente já sabia que ele ia sair rápido dali. Ficava 2 semanas no curso. Então, mas a gente não parava. A gente não parava, não dava algo cíclico, porque a gente achava que tinham muitos ali que iriam ficar assim, mais de 3 meses, que estavam loucos para ganhar o diploma, porque é importante para eles participarem desses cursos, por mais que talvez assim, muitos não estejam interessados, é importante para eles, porque eles conseguem diminuir a pena deles, comprovando para a juíza que eles participaram de muitos cursos pedagógicos, assim, não só de audiovisual, mas de ar-condicionado. Então, para eles era interessante. E não só isso, assim, você sair da cela já é um avanço. Por mais que você continuasse em regime de confinamento, já que tem um observador a todo tempo olhando o teu corpo, você pode ver uma menina, talvez. Então, às vezes, eu perdi a aula quando dava aula para os meninos, dependendo da faixa etária, porque passava, né, uma mulher de qualquer biotipo do outro lado da unidade, então eles saíam correndo para a porta para olhar isso. Isso era uma novidade. Era um momento também que alguns se encontravam para flertar, conversando com as meninas, e as meninas eram muito, muito amistosas, assim, elas gostavam muito da gente. As meninas falavam com a gente, que elas iam ali para beijar na boca. Então, às vezes, e os agentes também, eles eram, né, eles ficavam na brodagem quanto a isso, que eles sentiam que os alunos, às vezes, tinham necessidade de ter esse tipo de troca. Então, às vezes, quando um ia no banheiro, outro encontrava com o outro, dava um beijinho rapidão e ia para a sala de unidade. Assim, aconteciam essas experiências antropológicas muito loucas de Degas. Uma coisa que eu participei, e isso é muito bizarro, são as facções, né? A gente deu aula, assim, quase majoritariamente para o Comando Vermelho. Algumas vezes tinha aluno do terceiro comando na sala de aula. E quando esse aluno do terceiro comando estava na sala de aula, geralmente ele sofria um bullying muito pesado. Então, ter que lidar com isso era muito estranho. Porque, geralmente, o Comando Vermelho, geralmente, ele tinha um esquema de pessoas que eram hierarquicamente mais aceitas, eu acho que eu posso dizer isso, ali na sala. Essas pessoas eram as pessoas que te tratavam no papo reto, assim, trocava ideia para tu enquanto professor, na moral, te respeitava. Quando tinha alguém que passava do limite, ele ia lá e dava uma dura no garoto e tal. Mas, ao mesmo tempo, se tinha alguém de outra facção, ali naquela realidade, até esse garoto, que, digamos assim, tinha um comportamento mais ético entre os dele, quando chegava uma pessoa estranha, uma pessoa que é muito rival dele, esse garoto, ele ia sofrer de uma forma. Então, tu tinha que arranjar uma forma de proteger esse garoto, que nem sempre era muito fácil. Boa parte das vezes, isso não aconteceu comigo de pegar uma briga ou algo mais pesado em sala de aula. A boa parte das vezes, tu tinha que sinalizar pra gente, a gente tinha que levar o garoto, porque não estava andando, assim, alta. Então, é muito louco, assim, como a violência se opera ali. Eles chegam já no regime de violência porque eles foram tirados da cela e eles foram tratados igual animais para chegarem até ali, né? Chegaram algemados, com o corpo enrijecido, andando como se fosse animal, para entrar numa sala de aula. Então, ele já tem também uma forma de lidar com a gente que é um pouco diferente da forma que ele lidar com o educador, independente do educador. Se o educador é mais rígido ou não, ele vai respeitar o educador. Mas se tem um educando de uma outra facção dentro da mesma sala, isso certamente vai dar um problema. Tem momentos que tu consegue contornar,
e tem momentos que não conseguem contornar. Quando eu conseguia contornar? Geralmente com os alunos do Dom Bosco, e sempre tem um código de violência envolvido nisso. Porque os alunos do EJLA, que é o que a gente chama de mansão, que é como se fosse a unidade principal do DEGASE, que é onde fica esse centro de formação cultural, são alunos que, assim, eu não sei se... Eles têm uma certa liberdade que os alunos do Dom Bosco não tinham. Os alunos do Dom Bosco chegavam muito entristecidos para a aula. Conversando com eles, a gente acabou descobrindo que esse entristecimento, ele advém muito do fato deles sofrerem muita violência num local que não é muito visado. Então, o fato de JLA ser central, o fato de pessoas da Secretaria de Educação da JLA, de ter uma assistência maior das instituições, faz com que a JLA, os alunos eles não sejam tão preocupados, sabe, com o regime da violência. Eles são alunos assim, mais dispersos, são alunos que não se preocupam mais com gastação, são alunos, às vezes, que tu tem que falar mais de uma vez para ele voltar e sentar no lugar e tal, tá dando aula. Dom Bosco, pelo fato desses alunos já passarem por um código de violência tão intenso, eles já chegavam muito entristecidos, então era triste enquanto educador, porque você dava aula para um público tranquilo, mas não tranquilo pelo fato de eles serem extremamente educados, é tranquilo pelo fato de eles estarem com muito medo, assim. Isso é muito louco, você vê isso, não sei se vocês chegaram a ver as realizações que estão no canal do YouTube, que eu indiquei para vocês, mas você percebe a diferença das realizações do JLA para o Dom Bosco, pela forma que eles narram as histórias, assim. Isso é muito louco, isso é demais. Eu vou dar um pulo rápido para a metodologia, ou vocês querem falar alguma coisa, já pode ir para a metodologia voada. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho, tipo... pode falar. Não, eu ia falar o contrário, eu ia falar que eu tenho, mas é mais para metodologia e esperar o João falar. Ah, tá. Não, é que eu queria saber, tipo, se esse Ih, caramba, não consigo falar a palavra. Entristecimento. Isso. Se tinha muito a ver com também o fato deles se sentirem, sei lá, tipo, incapazes. Porque eu trabalhei um tempo no PAC-GC e isso era muito comum, tipo, só que eu trabalhei também com negócio de texto e tal, tipo, escrita criativa, e a maioria, tipo, falava, não sei escrever, tipo... sei lá, escrevo de uma forma feia, não sei o que, sabe? Tipo, coisa assim. Então, eles sempre se colocavam meio para baixo, meio assim, não sei, enfim. Eu queria também perguntar, você falou que teve que explicar que o processo de formação não era bem esse processo de formação como foi vendido. Eu queria entender se isso gerou algum tipo de frustração nos alunos. Pode repetir a pergunta que eu não entendi, por favor? Você falou que, enfim, foi vendida uma ideia de que seria um curso de formação em 3 meses, e você, enfim, não era essa a ideia, você teve que desconstruir essa ideia, e se esse processo foi frustrante, gerou algum tipo de frustração? Boa pergunta, assim. Eu respondendo a Mariana, em relação a esse lance dessa autodepreciação, isso, assim, faz parte, de fato, da forma como eles estão compondo aquele espaço, né? E é muito louco, assim, porque tem essa autodepreciação deles, mas, ao mesmo tempo, eles têm que sobreviver ali. Então, você observa, assim, por exemplo, alunos que cometeram algum tipo de delito que não é um delito que faria que eles ficassem muito tempo no DEGASE, né? Mas é um delito ainda assim que faz, sei lá, não vão ficar 5 anos, ficariam 1 ano, tá? Digamos assim. Esse aluno, ele entra ali muito, muito deprimido. Às vezes ele cometeu um delito, né, que ele poderia ter evitado, ele sabe disso e tal, e ele se arrepende desse delito que ele cometeu e tal. Então esse aluno, ele chega ali muito retraído, né? E essa retração dele não vai só pelo arrependimento dele, mas vai pela forma como ele é moldado dentro daquele espaço. Por que ele é moldado dentro daquele espaço? Porque, mano, se tu não bancar o fodão, tu vai rodar. Começa assim. Você tem que aprender a sobreviver nos códigos de violência existentes ali. Então, a coisa que era mais triste, você vê um aluno, geralmente um aluno que era mais, principalmente os mais jovens, né, que você vê aquele brilho de criança no olho e tal. Você vai vendo uma mudança do corpo desse aluno, da voz desse aluno, né?
não necessariamente contigo, mas às vezes você sente isso dele pegar a câmera, o corpo dele já tá diferente, já fala de uma forma diferente, né? Porque ele está começando a assumir aqueles códigos de criminalidade. Ele, de fato, ele precisa disso para sobreviver, porque se ele não faz isso, ele vai sofrer o que eles falam muito com a gente, ele vai sofrer opressão. Ah, professor, estou sendo muito oprimido, ontem eu apanhei bastante, isso ouve pra caramba, cara. Ah, professor, fulano de tal não, não tá deixando eu dormir. Ah, minha mãe me deu uma televisão, mas fulano de tal roubou, levou pro outro QG e tal, tô sendo oprimido e tal. Aí tu pergunta assim, pô, tu não fala isso pro teu advogado e tal, como é que é e tal. Aí ele te falou assim, não adianta de nada. Aqui funciona diferente. Então eles têm regras de comportamento, né, forma de sobrevivência ali que é uma coisa muito louca mesmo, assim. Respondendo a outra questão que é referente a como a gente foi minado, né, nos nossos propósitos metodológicos, assim. Para mim, assim, o que é gratificante é justamente isso. Assim. Embora o Degasse vendesse, assim, o Degasse ele estava sempre mostrando o lado positivo da oficina. E nunca ia falar que, por exemplo, algum aluno faltava porque estava desanimado. Ou coisa que era consequente, a gente vê lá, assim, bizarro, assim, o número de vezes que o aluno chegava meio que dopado. Não me pergunte o porquê, mas nitidamente o aluno estava dopado. Eu não sei como ele conseguia esse medicamento, eu não sei se isso vinha da enfermaria do Degasse, mas várias vezes chegaram educandos que a gente estava babando em sala de aula e não estava entendendo nada. Eles meio que sentavam no canto e ficavam olhando para a gente sem compreender o que estava acontecendo naquele espaço, a dinâmica está sendo estabelecida ali. Mas, assim, por mais que isso não era, né, divulgado, não pode divulgar, a gente tem que divulgar só as coisas de boa. Só. A gente entende também por quê. Mas para a gente, enquanto educador, o que era gratificante era porque, em determinados momentos, ocorreria uma suspensão da violência. Isso eu presenciei, assim. Sabe aquela bola no olho que tu viu, a bola de maldade, assim, se sente quando a pessoa está carregada, quando a pessoa ela está com uma disposição assim que não é algo voltado para realizar coisas boas. Assim. Muitas vezes tu sente isso, tocando no aluno, trocando uma ideia com ele. Mas de vez em quando eles pegavam na câmera e criavam narrativas, rolava uma suspensão momentânea da violência. Isso, para mim, enquanto educador, é fundamental. Eu não estou ali para salvar eles com o cinema. Eu não participo desse pressuposto, né? Que seria inocente da minha parte. Tu trocar ideia com esses alunos, como tu vai conhecendo eles conforme o tempo, você sabe que, sei lá, 98% fala que vai voltar para o movimento. Então, o que tu tem que fazer ali, de alguma forma, enquanto educador, minha grande proposta ali, que eu conversei muito com o Marcos, dava aula de stop motion comigo, cara, o que a gente pode fazer em termos de trazer narrativas novas, criar imagens ou trabalhar sons com esses educandos que possa, talvez, despertar no futuro alguma lógica que pode disparar para ele que existem alternativas de se compor o mundo, para se compor o mundo, né? Boa parte deles talvez pode ter um disparo desse no próprio movimento, não sei. E assim, tem pessoas que a gente sabe que de fato estão ali para poder amenizar a sua sentença, né? E também tem alunos que de fato eles se empenham, e mais importante se empenhar, eles se divertem, eles brincam nas aulas. E quando eles estão brincando, eles estão suspendendo esse código de violência. Eles esquecem que eles pertencem ao comando, eles esquecem que eles precisam mostrar que eles são fodões e tal. Então, essas aulas elas foram muito importantes para a gente nisso. Assim. Tem uma alternativa dentro das artes. Assim, ela não é salvadora, né? Porque eu acho que seria exigir demais das artes. Tem muita coisa ainda. A gente tem que passar por muitos processos para além das artes. Mas a arte, sim, ela tem poderes de transformação. Isso, para mim, ficou bem claro nesses cursos que a gente lecionou, que foi stop motion e audiovisual. Dá tempo ainda de eu falar da metodologia? Eu não sei. Dá sim. A ideia é que a gente fique até umas 8h30, mais ou menos, então dá tempo. Eu queria fazer uma pergunta ainda antes das metodologias. Tá, então eu faço e depois o Mário faz, tá? A minha pergunta era com relação a esses alunos, como que eles chegavam nesse curso? Era uma atividade optativa? Eles podiam escolher o que fazer e daí eles decidiram que queriam fazer essa formação em cinema? E uma outra pergunta tem a ver com isso que você falou do tio e tal. Esses vídeos que eles produziram, eles circulavam só ali entre eles ou
puderam sair de lá para outros lugares, né? Além do canal do YouTube, né, que você mostrou. A pergunta do tio eu esqueci, que eu não anotei, foi mal. Fala de novo. Foi. Era meio que isso, assim, que você disse que não podia, né, mostrar para o tio, né? Tinha uma coisa dessa, assim. Existia uma proibição de que esses vídeos circulassem fora do Degaze. Onde que esses filmes podiam circular, né? Se é que eles podiam. Assim, se já foi um debate, inclusive eu lembro que o César já estabeleceu esse debate. Eu gostei da fala do César. Que a galera de cinema e educação. O que fazer, né? Se o ECA fala que não pode mostrar a cara, que não pode nomear, porque eles necessitam dessa proteção jurídica, está no ECA, a gente não pode exibir e tal. Mas, mano, essa galera quer se mostrar pro mundo, né? Se eu mostrasse para os meus alunos, eu já cometi esse erro, de passar um blur no olho dele, ou pixelar o olho dele, ele ia ficar muito ofendido, cara. Porque eu ia legitimar o contexto de criminalidade que ele quer tão se distanciar. É muito violento, né? Era sobre isso que eu ia falar, mas enfim, fala, depois eu comento. Se você taca essa tarja, não é? Como no canal no YouTube tá tudo censurado, eu não poderia no canal no YouTube. Inclusive o nome, cara, porque é muito perigoso essa parada. Tu não sabe qual treta eles vão ter ali e com qual tipo de informação eles vão ter na pista, sabe? Porque eles podem ter uma treta muito pesada ali e o próprio vídeo pode gerar, sei lá, um rosto que você não lembra mais e você voltou a lembrar porque você viu um vídeo no canal no YouTube. E se a gente for alertado, isso de fato pode acontecer, né? Porque ao mesmo tempo que eles têm esse lance de chegou um cara do TCP aqui, pô, tá louco, mano, tu vai sofrer opressão na aula de audiovisual. Mas eles também trocam, eles se convertem muito fácil de uma facção para outra. Se quando ele tá no Degaze e o morro dele foi tomado por outra facção, ele automaticamente vai ter que se converter. Isso faz parte da lógica dele. Então tem essas questões de segurança, que também, o ECA também diz isso no texto do ECA bem claramente, e que, de uma certa forma, eu fui obrigado a censurar para botar no canal. Boa parte dos vídeos, todos os vídeos que foram feitos no Degaze que eu botei no canal, são censurados. Ali não estão todos os vídeos, tem muito feed que a gente fez com... A gente ficou um ano lá, né? Então, cada curso era 3 mil, muita criança, muito jovem que a gente trabalhou. E a gente botou alguns vídeos ali no canal, foram vídeos que a gente acordou com a gestão do Degaze, não teria um problema de estar ali. Nem todos os vídeos foram divulgados em festivais escolares, alguns foram, e tiveram uma aceitação muito boa, assim, foi interessante. Tem um dos alunos, não sei se vocês chegaram a ver o Vou Parar, que é um dos filmes mais famosos entre eles, que é um aluno que é um aluno do EJLA, e boa parte dos alunos do EJLA eles eram muito travessos, no melhor sentido da palavra. E esse aluno, o codinome dele é Bebezão, vocês viram o tamanho dele. Esse aluno, depois que ele se ligou que o filme dele começou a circular para alguns festivais escolares, ele estava se achando cineasta, né? na unidade. Então a galera gastava o Bebezão quando ele andava perto de outras pessoas, assim, e falava, lá vai o cineasta e tal, o Bebezão cineasta. E ele andava com pose cineasta, mano, perto da galera e tal. Falava que o filme dele tá fazendo sucesso e tal. E a história é muito louca, a história da narrativa do Bebezão, né? Então, alguns filmes, assim, de fato, eles foram distribuídos, outros, a boa parte deles, não foram. Ficaram, ou tá no meu HD, ou tá com a gestão do Degaze. É isso. Não, só queria comentar sobre isso, eu ia falar mais adiante, esperar tu falar da metodologia, mas já que entramos nesse assunto, quando eu fui bolsista do Cumã, as meninas estavam com trabalho no Degaze, e a gente recebia do Caio Salles também coisas, porque ele era ligado ao Inventar, né, o Cartas ao Mundão, que é o projeto do Caio. E muitos dos vídeos que vinham do Caio vinham com essa tarde, enfim, porque realmente é o ECA, né? Mas a gente sentia muita violência nisso, assim, de reiterar esse fechamento desses corpos, né? Reiterar essa negação a esses corpos, enfim. E aí a gente conversava muito sobre buscar outras maneiras, filmar o Dudu, acho que a Bruna estava, não sei quem é que estava na época,
Eles fizeram um dispositivo chamado tatuagem narrada, baseado no fotografia narrada, em que eles filmavam as tatuagens deles, que é das coisas mais lindas do mundo, assim. Então, de tentar não filmar os rostos para poder... Mas, por um lado, eles também têm essa necessidade de se mostrar e de se ver ao se filmar, né? Então, é muito complicado. Tipo, tu deixa ele se filmar e não mostra isso para o mundo, ou mostra isso de uma maneira tarjada, ou tu tenta trazer uma outra imagem, tirando o rosto dele, tipo, dizendo que ele não pode filmar o próprio rosto para que isso possa ir para o mundo, assim, eu acho uma questão, assim, nesses trabalhos de Degasse, né? Porque assim, eles gostam muito de se ver, assim, e filmar o próprio corpo é uma parada que eles têm uma atração muito impressionante, né? Eles gostam de filmar tatuagem, principalmente uma tatuagem da mãe. A gente gosta de filmar esse corte. Na aula a gente falava, pô, pode tirar a camisa. Tirava a camisa amarradão, assim, a gente ficava bem nervoso lá de fora. Aí eles ficavam filmando alguns recortes de tatuagem. Eles têm muita tatuagem no corpo e tal. Aí filmava o olho. Aí quando a gente falava, cara, olha só, se a gente for fazer... Tu quer fazer teu filme circular? A gente conversava com eles, né? Tu quer fazer... Vocês querem que isso aqui circule? Então a gente vai ter que passar censura em vocês. Então como é que a gente faz? Eu falei, pô, pega um pedaço da face, assim. Pega o olho, pega o nariz e tal. Então se amarrava também a fazer isso. Isso era uma alternativa que a gente também encontrou, né? De você pegar parte do corpo para se fazer representar ali. Mas eles têm uma facilidade incrível para se autofilmar. Eles gostavam de pegar na câmera, né? Gostavam de trabalhar com textura sonora, fazer foley, assim. Se amarravam, assim. E a gente não trazia quase nada, era tudo praticamente concreto, né? Pegava coisa concreta da sala, assim, pegar a textura do ruído da cadeira, vamos criar aqui que só com a textura de som da madeira desse lado, embaixo dela. O que a gente pode fazer com isso? Como que isso vai casar com a imagem? Como isso vai contrapor a imagem? Isso era todo momento trabalhado ali. Claro que tinha uma metodologia em cima disso, né? E eu vou tentar apresentar isso aqui agora para vocês, né? Uma coisa que é importante, assim, isso é a influência direta da Eliane Salvatierra. Todas as aulas, elas vinham acompanhadas de jogos teatrais e brincadeiras. Assim. Todas as aulas. E só com os alunos de JLA, que são os mais velhos, justamente aqueles que eu falei para vocês, são mais relapsos e tal, eram os alunos que às vezes a gente não conseguia fazer as brincadeiras. Mas os alunos do Dom Bosco, do PAC-GC e Sencília, os jogos de brincantes, os jogos teatrais, assim, eram sucessos garantidos. Assim. Não só eles extravasavam energia carregada que eles chegavam em sala de aula, como eles tinham uma outra disposição para uma aula de artes que estava prestes a se iniciar após essas brincadeiras corporais. Então, isso fazia toda a diferença. Uma coisa que eu aprendi com o PIBID, que eu levei para o Degasse, que eu levo para a oficina, inclusive o professor, é jogo teatral, jogo brincante. Assim, é muito bacana e cria também laços de afetividade, assim, bem interessante. Então, no curso Stop Motion, né, que principalmente essa ideia de simulação do movimento, né? Então, a gente tinha algumas metodologias que a gente, inclusive, aprende na oficina de videoprocesso 3, se não me engano. Que é a dobradinha, o zootrope, o bloco animado, todas as brincadeiras funcionam muito em variados espaços pedagógicos, né, dependendo do diagnóstico que você faz com o educador. E, além disso, a gente estendia o stop motion para algumas outras formas de animações, né, que é a animação 2D, 3D, animes e o próprio stop motion e suas classificações, né, clay motion e pixelation. Aí tinha um módulo voltado só para movimento, falando da constância, aceleração, desaceleração, a pausa. Tinha um que era sucesso, aqui eu faço uma divisão de gênero, porque é uma parada que a gente não conseguiu mapear o porquê disso, mas o pixelation era louco, as mulheres eram loucas pelo pixelation, e os homens odiavam o pixelation. Assim, é muito louco, assim. Então, o pixelation dava certo quando você trabalhava com coisas corporais, e as garotas adoravam isso, de mexer com o próprio corpo, de andar pela sala, de brincar com o movimento na sala, com o próprio objeto. E os meninos estavam mais centrados na confecção de cenários, elaboração de bonecos e tal. Isso para eles era mais interessante que o próprio pixelation. A gente observou isso nesse ano de experimento dentro do Degasse. A gente não, de forma alguma, a gente ia deixar de trabalhar som, porque o som é essencial tanto para o audiovisual quanto para a animação, né? Então a gente brincava com Foley
claro, eles desenhavam uma narrativa, eles escolhiam qual o modelo de animação que eles iam trabalhar, a gente dava a opção de, se não me engano, era pixelation, de fazer um produto final, né? Pixelation ou stop motion. Eles escolhiam dos dois e, através dessa narrativa que eles já tinham criado, a gente fazia a arte, o cenário, né? Se era pixelation, algumas indumentárias para brincar com o corpo e tal. Se era stop motion, boneco, que era mais complicado, boneco, cenário, a pintura, a confecção dessa arte, e o som, que era tão importante quanto o clicar da máquina fotográfica. Né? Depois tinha a edição e a exibição, que eles se amarravam muito e viam o que eles estavam fazendo. O curso de audiovisual, né, ele já tinha uma pegada já de experimentação. A gente tem esse lance de, enquanto educador de cinema audiovisual, de estarmos presos a uma realidade de dispositivos, né? O cinema de educação, ele não é só isso. O dispositivo nem sempre, eu acho que ele preza pela experimentação. O dispositivo, ele pode se tornar algo tão opressor contra, uma confecção clássica narrativa mais banal possível. Assim. Se você falar, faz um Minuto Lumière aí, para o teu aluno. Só falar isso para o teu aluno, tu vai ver uma porrada de Minuto Lumière igual. Né? Uma conversa estava tendo com o Isaac Pipana, vai chegar um momento que o dispositivo vai virar gênero. E o objetivo do dispositivo não é virar gênero. O objetivo do dispositivo é transpor o gênero. Né? Então, o dispositivo é uma coisa que eu nem sempre recorro. Eu primeiro quero saber o que meu aluno quer. Às vezes o aluno ele quer fazer, filme de terror. O que mais tem, dependendo da escola, é você fazer filme de horror. Beleza, vamos fazer filme de horror. Aos poucos, eu acho que aí dá para tu trazer algumas coisas alternativas, mostrar para esse aluno. Né? Você pode mostrar depois também, que quebra do 180 graus, quebra 90 graus, quebra a quarta parede, suspensão temporal e tal. Tu não vai chegar de cara mostrando essas paradas, mano. Vai ter que esperar um pouco para ver primeiro se ele quer. Outra é importante, de fato é importante que ele passe por experiências de alteridade. Assim. Mas não é na marra que tu vai chegar aí. Eu pelo menos, não concordo com esse processo. Chega, vamos ver um Kiarostami aí, maluco. Vamos embora aí, tu vai gostar? Acho que é uma parada se não através do processo. Só que o Degas ele não permitia eu chegar e falar, vocês querem filme de horror? Por que ele não permitia? Mano, como é que eu vou fazer um filme de horror numa sala? Uma sala onde tem um segurança me olhando. O máximo que eu poderia, se eu fosse para o pátio panóptico, se eu fosse para esse pátio, eu poderia levar no máximo 2 alunos com uma câmera. Como é que eu vou fazer as narrativas assim? Então, o dispositivo para o Degas ele é essencial, ele é muito importante. Não preciso ficar preso a dispositivos que já estão há muito tempo circulando, né? No nosso campo de interesse. A gente pode tentar desenvolver outros dispositivos. Eu acho isso que é bacana. Né? Quando o dispositivo te induz a tu criar outros. Assim. Quando algum filme tem algum trecho, algum momento do filme que tu fala, isso daria um dispositivo bacana. Né? Acho que potência bacana do dispositivo é isso. E acima de tudo, se o aluno se divertir fazendo, né? Se divertir na confecção dessa realização. Então, assim como o curso, eu falei para vocês, no curso de stop motion, a gente procurava também exibir, falar um pouco de forma de animação, mas também exibir formas distintas de animação. No curso de audiovisual, a gente procurava também exibir formas distintas de filmes. Geralmente, passei muito curto universitário da UF, muito. Alguns gostaram, outros não. Tem um curto muito maneiro, que eu nem sei se é curto, é mais um dispositivo do... Cara, o garoto, eu vou lembrar sobre o nome dele, é Marcelo alguma coisa. Foi uma aula de cidade e cinema que a gente fez numa optativa. Eu estava lá no meu 6º, 7º período. E a proposição desse curso era você fazer alguma intervenção através de um dispositivo na cidade. E o Marcelo, ele juntou com outras pessoas do curso, Verônica, Mina, colaram com ele e tal, que eu me lembro, tinha outras pessoas também. E aquela rua ali, vocês estão ligados naquela rua do Ingá que faz a curvinha com o direito? Faz exatamente uma curvinha com o direito ali. Naquela rua eles fizeram um desfile. O que era o desfile? O sinal estava aberto e a galera lascava o foda-se e entrava no meio do trânsito desfilando. E o Marcelo botou uma música, tipo música de desfile, como trilha musical. Assim, Marcelo Moura, obrigado! Como trilha musical. Mano, a gente exibia isso. Tipo, metade da turma se amarrava naquela transgressão, e metade da turma ficava chocada como que aqueles garotos não tomaram uma porrada da polícia. Então, tu vê uma galera ali que, teoricamente, tem um enfrentamento ético com a polícia, defendendo a polícia para a elite da galera baderneira da rua. Era maneiro essas provocações, sabe? Quando você trazia algumas experimentações assim. A gente passou também alguns filmes. Eu nem sempre eu fujo do cinema clássico. Por exemplo, aula de som com drive, para mim é um prato cheio para trabalhar no Degas. Coisa que a gente mais gosta é ação,
plano muito curto, o maluco fodão dirige no carro. Mas, mano, a quantidade de elemento sonoro que dá pra explorar ali, né? Só sei lá, nos 10 minutos iniciais do filme, já tá em plot cheio. Trabalha ali o ruído, silêncio, música, voz, de uma forma maravilhosa. Ponto de escuta, né? O tempo inteiro. Então eles se amarram. E quando tu volta ainda, quando o maluco fica ali dando as suas manobras no carro e tal, eles ficam... Uau! Eu acho que de fato eles acham que dá para fazer uma parada assim, porque a trocação de ideia que tu tem com eles, alguns ali acreditam que dá para ser um motorista tipo uma cara do Drive. Passava desde Jacques Tati a duas Irenes, então você procurar alternar com o que provavelmente eles vão gostar e o que eles querem de fato assistir, com o que você também tem que mostrar, sacou? Coisas inventivas que tem que trazer. Procurava através dessas exibições, e através de algumas exibições você extraía o que você quer de imagem e o que você quer de som. Era um curso de audiovisual, então a gente pesava as duas coisas da mesma forma. Os dispositivos que a gente já vinha desenvolvendo no PIBID, tipo vídeo retrato, efeito Kuleshov, palíndromo, que é uma referência ao filme do Philip Barsinski, também deram super certo. Assim. O palíndromo é algo tão simples, né? Você brincar de ir e voltar com a câmera, e só deles estarem se movimentando, mostrando o corpo deles de frente para a câmera, mas desenvolver uma narrativa de trás para frente era algo que trazia uma certa alegria para eles naquele tempo específico e no espaço circunscrito. Quanto tempo era cada aula? 3 horas cada aula, Bruno. 3 horas durava cada aula. Era bem curtinho mesmo. A gente vê que esse aluno passava por uma aula, era de semana em semana, né? Dependendo da unidade que ele se encontrava. Além disso, a gente fez trabalho com GIFs, a gente pegou também o filme Haikai, do Caderno de Inventar, filme Carta também, que o Vou Parar é praticamente um filme Carta, uma carta do bebezão para o avô dele, né? E ao mesmo tempo esse nome dúbio no filme. Bom, já falei da relação Estadegase. Acho que é isso, galera. Acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Acho que a coisa mais importante que eu gostaria de falar é isso. Boa pergunta. Todos os equipamentos eram meus. Isso foi uma coisa que a câmera é do Lucas Reis. O Lucas Reis, a gente sempre tem uma brodagem assim, de trocar equipamento, assim, a gente fica dando um para o outro quando precisa e tal. E o Lucas Reis sempre me emprestou a câmera para eu lecionar no Degasse. Mas o equipamento de som, como eu trabalho com som e set, eu levava. O Instituto sempre me garantiu que ia me dar equipamento, né, para eu trabalhar lá, só que ele nunca me deu. Isso foi uma promessa que eles não cumpriram. Então eu fiquei lá 1 ano levando meu equipamento. Não era nem um pouco legal pegar um ônibus até a Ilha do Governador com os equipos e chegar no Degasse lá. E voltar com os equipos para Niterói. Não era nem um pouco saudável. Mas acho que é isso. Acima de tudo, a grande experiência, que se eu pudesse resumir em 3 palavras, assim, da minha experiência enquanto educador no Degasse foi a suspensão da violência. Assim. Boa parte da experimentação enquanto educador lá foi teste. Tu é muito testado enquanto educador. Eles vão testar se tu vai aguentar, se tu vai sustentar o teu discurso. E o lance tu tem que manter a autoridade, mano. Como o Paulo Freire fala, manter a autoridade no autoritarismo. Algo assim que ele fala, não me lembro exatamente da frase. E tu tem que manter a autoridade, porque senão tu vai dançar, tu vai rodar. E roda mesmo, assim, que tem de educador que fica ali, sei lá, 2 semanas, e depois não aguenta e sai. Porque assim, tu é testado a todo momento, eles vão ver até onde tu vai. O EJLA, ele tem uma coisa, a escola João Luiz Alves, a galera que desce do casarão, da mansão para o CECEL, eles têm uma coisa que eles fazem o teste do pendrive, que é o seguinte, sempre tu vai rodar com o teu pendrive. Só que o lance é se tu vai conseguir ou não pegar esse pendrive de volta. Tem gente que nunca mais vai ver o pendrive. E tem gente que consegue pegar outro pendrive, assim. E tem esses testes. As meninas, que no caso foi o público assim, que a gente mais criou laços de afinidade e que gostavam de desenvolver narrativa, chegavam já com uma energia absurda na aula para brincar, para fazer jogo teatral, para criar, né, com pixelation. Elas queriam fazer pixelation. As meninas, você tem algumas instruções enquanto educador, né? Você não pode deixar a tua mochila dando mole, você não pode ficar com o celular perto, tem professor que já perdeu o celular, você não pode deixar o pendrive dando sopa numa mesa e tal. Mas com as meninas a relação era tão de boa, cara, que a gente pegava a mochila e deixava na mesa, o celular, boa parte das criações do pixelation
A gente deixava o Spotify ligado, elas escolhiam as músicas, então elas iam lá no celular mesmo e escolhiam. Era muito mais de boa com elas, assim, a gente sentia confiança. Mas com elas rolou um problema só, que foi quando a gente fez o pixelation facial, a gente elaborou, a gente comprou maquiagem, que elas queriam fazer desenhos com maquiagem na cara. Quando acabou a aula, um dos paradinhos de maquiagem estava sem o espelho. Então, uma das meninas, quando a gente não percebeu, pegou o espelho e levou. Então, tem essas coisas assim que tu tem que sempre tomar cuidado, né? Com os homens era mais, tu não tinha como deixar o celular dando sopa, tu não tinha como deixar a mochila em sala de aula. Pendrive, uma vez eu perdi, mas eu consegui recuperar trocando ideia com uma liderança da sala de aula, assim. Tu é testado do momento, tem essas coisas meio tensas, assim. Mas faz parte daquela lógica, daquele regime de violência ali. Então, quando você consegue suspender isso, e eu acredito que algumas aulas a gente conseguiu, é muito gratificante. Talvez isso possa servir de, sei lá, alguma experiência estetizante para eles no futuro, assim. É a minha opinião. É isso aí. Uma coisa que eu queria te perguntar, João, é em relação ao que você falou com a relação de vocês com os funcionários de lá, que no início rolava deboche, coisa e tal. Com o tempo, isso foi melhorando? Eles foram cedendo de alguma forma? Sei que se tornar amigo nunca, né? Mas com o tempo esse deboche diminuiu? Olha, a relação dos educandos com os funcionários é a relação de enfrentamento, né? Os agentes no Degase, eu imagino que em boa parte dos espaços socioeducativos são encarados como uma polícia interna. E como eles têm já, pela ética da criminalidade, eles têm uma lógica de enfrentamento com a polícia, isso é muito louco, né? Porque você pegar um discurso presidencial lá, eles são quase revolucionários contra o Bolsonaro, que justamente quando o Bolsonaro estava em voga no país, eu estava dando aula. Você vê um enfrentamento desses estudantes com os agentes da lei ali dentro. Com a gente, inicialmente, os mesmos testes que os educandos fazem, os agentes fazem contigo. Eu dei uma sorte muito grande, cara, porque o cara que acabou virando chefe da segurança, ele tem um biotipo muito parecido comigo. Então, quando eu chegava no Degase, a galera me via e falava, fala, Coutinho! E tal! Aí eu sorria e cumprimentava. Isso acabou me favorecendo muito, porque eles gostavam de mim. No filme do Bebezão, que eu vou parar, eles aparecem, inclusive. Eu censurei a cara deles, mas eles aparecem, porque eles se amarraram. Quando eu falei, pô, cara, Bebezão quer ser filmado entrando na cela. Ele falou, tranquilo, chega aí. Eu acho que essa forma também de convívio, ela foi se dando mais no sentido qual vai ser, nesse lance de aceitar as brincadeiras dele e tal. Quando eu vi, eles estavam liberando eu levar mais 2 alunos lá para o pátio, para fazer algumas experimentações. Então, tem esse lance também das relações irem se dando conforme, né, o contexto, assim. Eu conversar um pouco sobre o Vou Parar. Peraí, gente. Ah, tá, eu achei que tinha travado aqui. Mas eu achei esse filme sensacional, assim, achei muito bom. E eu fiquei muito me perguntando assim sobre como foi o processo de montagem também, né? Porque, primeiramente, o som é maravilhoso, né? Tem esses foleys incríveis e Não estou escutando. Acho que parou, né? vocês estavam me ouvindo? Até os foleys incríveis, Ah, depois tá. travou. Mas Até o os começo foleys dava. incríveis, né? O começo sim, até os Sim, foleys incríveis começou nós a ouvir. ouvimos. Enfim, eu acho que o resumo da minha pergunta era essa. Como é que funcionou esse processo de montar o Vou Parar? Que eu achei muito bom. Valeu, Matheus. Bom, então, eu vou parar. Ele surgiu de um bate-papo com o Bebezão, ele não sabia mais ou menos o que fazer, e eu comecei a estranhar as paradas dele, né? A gente ia conversar muito sobre Botafogo, sou botafoguense também, e ele é botafoguense, então a gente trocava já a ideia do Botafogo quando ele chegava em sala de aula. Ele queria saber como é que estava o Botafogo, né? Porque ele não tinha notícia assim, imediata do time dele. A gente trocava muita ideia sobre isso. Aí a gente começou a trocar sobre o que poderia fazer e tal. A galera já escolheu ele como um cara que iria se representar no filme. E ele começou a falar um pouco da vida dele, né? Vendendo bala e tal. Comecei a perguntar, pô, o que tem sente saudade da pista e tal? Pô, ele falou, pô, da Feira de São Cristóvão, de comer na Feira de São Cristóvão, com meu avô.
Aí quando ele falou meu avô, comecei a perguntar, pô, fala um pouco do teu avô aí e tal. Aí qual é o nome do teu avô? Pô, o nome do meu avô é Vô Pará. Eu, pô, tá de sacanagem, tu vai parar mesmo? Aí ele deu uma risadinha assim, não sei, professor e tal. Aí a gente começou a desenvolver o que seria esse roteiro. A filmagem praticamente se deu uma compilação de outros exercícios que eles fizeram, né? Boa parte das imagens ali são registros dos colegas do Bebezão de QG e de facção, né? Mostrando. Inclusive, eu ia perguntar isso. As imagens na feira foram feitas por eles? Não. Eles A imagem na feira é Tá. imagem de arquivo. Imagem de arquivo. O próprio tem até o vídeo do Louco Abreu fazendo gol. Né? Que a imagem de arquivo, ele pediu, ele queria aquele gol do Louco Abreu. Ele falou comigo. Então as imagens da feira e a imagem do gol do Louco Abreu são imagens de arquivo. Mas o restante foi trabalho corporal desenvolvido pelos alunos dele, pelos amigos dele. Você pode ver que boa parte faz isso, que é o símbolo do Comando Vermelho. Eles gostam de mostrar. Quando tira a foto, já faz isso aqui, na hora. E mostrando as tatuagens, o próprio corpo e tal. E brincando, assim, né? A gente sabia que ia ter esse lance da narrativa com o trem, e ele queria ao mesmo tempo de mostrar a carta para o avô dele que ele estava parando, que ele ama o avô dele, ele queria mostrar como é que era aquele espaço, que ele era maluco com a piscina e com a quadra. Então ele queria registrar aquilo. Depois que a gente captou essas imagens não se deram num processo de captura de um dia só, foram, sei lá, uns 2, 3 dias, 2, 3 aulas, né, 2, 3 semanas, melhor dizendo. E a gente foi captando, debatendo sobre elas, como eles se estruturaram naquilo que ele está querendo dizer. E não foi só o Bebezão que captou, né, as imagens. A gente botava a câmera na mão de várias pessoas, assim. E depois foi o trabalho com som, que a gente tinha... Eu acho que eu levei, se eu não me engano, só o conduíte. Eu levei o conduíte e um pedaço de fita tape que eles ficaram batendo com a mão na fita tape, o microfone ficou em cima, aquele que é o ruído que é apresentado quando eles estão jogando futsal. E o conduíte eu não lembro. O conduíte acho que é quando eles estão dançando. Eu tenho que ver de novo, eu não me recordo. E quando apresenta a fachada, meio que uma referência para o Carandiru, né? Que apresenta a fachada do EJLA, foi um recipiente de água que ele molhava o dedo e passava o dedo e fazia aquele barulho. Então eles brincavam, eles se amarravam para criar a textura das paradas, a textura de som das paradas. E a edição ela foi iniciada com o Bebezão e finalizada por mim, porque o curso acabou antes de a gente terminar o filme. O Bebezão, ele viu o filme quando ele já tinha terminado a modalidade. Ele já estava em outro curso, eu acho que ele estava no curso de ar-condicionado, eu chamei ele para a sala para ele ver o filme, ele ficou surtado, aí como ele começou a falar para todo mundo que ele é cineasta. Eu queria perguntar justamente sobre esse filme, né? A coisa da piscina. Para mim foi surpreendente, né? Ver aquela piscina e ele fala, né, da piscina, mas a piscina aparece de longe, assim, né? Entre umas árvores e tal. Não dava para filmar na piscina, dava para fazer uma brincadeira nessa piscina, ou foi uma opção mesmo deles, ou do Bebezão, de ponto de vista? O que você pode contar? Foi uma trocação de ideia ali entre ele e mim, assim, enquanto educador dele, assim, foi... Ele queria entrar na piscina. Só que eu perguntei, como é que tu vai entrar na piscina? Tu pode entrar na piscina? Ele falou, pô, só quando tem aula de nado. Eu falei, quando tem aula de nado? Ah, já tem aula de nado tem 7 meses. Eu falei, pô, então tu quer entrar na piscina como? Tem que mostrar como que tu tem uma relação com essa piscina. Aí a gente foi conversando, até que a gente chegou à conclusão que ali atrás da grade seria a melhor forma dele registrar. É uma piscina que ele ama, que ele foi não sei quantas vezes, que eu não sei quanto tempo o Bebezão tá lá. Eu sei que o delito que ele cometeu e eu sei que ele vai ficar bastante tempo ali. Mas eu não sei quanto tempo ele já estava naquele local, né? Ele já me falou que tinha meses que ele não entrava na piscina. E é um local que ele adorava, só que ele não pôde sofrer muito tempo. A piscina também é um pouco do... O delírio da piscina é também um pouco de como funciona a parada ali, né? Do lado da quadra de futsal, onde boa parte das pessoas usam para se exercitar, tem um campo lindo de campo que eles também não usam. Então.
Então, serve também como punição você não ir na piscina, serve como punição você não jogar bola no campo melhor. Existem formas também de você punir esses alunos que, que não deveriam ser realizadas, né? Já que aquilo ali é um direito deles, enquanto eles estão naquele espaço. E havia punição de não ir para aula de cinema, de audiovisual? Sim, havia. Havia, sim, dependendo do comportamento deles, ou tinha muito também, tinha alunos, olha, isso é muito louco, tinha alunos nossos que se amarravam na aula, mas tinha treta com algum agente. E o agente, para se vingar, falava para o agente lá de cima da mansão não descer ele. Então, sempre quando começava a aula, a gente falava, pô, cadê fulano? Aí a gente inventava um caô pra gente. Ele tá passando mal. Ele hoje falou que não quer ir. Só que os garotos falavam, professor, ele quer vir, professor. Ele quer vir, só que eles estão lá com opressão com fulano de tal. Não tá deixando ele descer. Isso acontecia demais. Demais mesmo. Já acontecia da gente deu, sei lá, 50 minutos de aula, aí do nada chegou a gente, parou, acabou. Aí os alunos saíram boladão da sala e tal, todo mundo saiu irritado e tal, pô, como assim? Eu tenho que voltar pra cela. Aí tu vê aquela cena, todo mundo em fila indiana, todo mundo sendo algemado na tua frente, todo mundo subindo puto pra mansão e tal. E o agente vinha falar contigo, não, a gente tava suspeitando que ia ter fuga hoje. Então a gente resolveu acabar com a aula mais cedo. Isso também rolava muito. Eu acho que pode ser uma pergunta meio ingênua, ainda mais, e talvez uma resposta óbvia depois disso que você falou, mas então os agentes, eles não têm esse interesse em educar e ressocializar essas pessoas que estão ali, né? Eles tratam mesmo, sei lá, eles não enxergam como uma possibilidade de melhora, talvez, essas atividades, sabe? Não sei. Olha, Matheus, tem a gente de todo tipo, assim, né? Mas boa parte deles, de fato, eles também têm o seu código de operar naquele espaço. Eles, eles sabem que a relação com esses educandos não podem ser a mesma que a nossa, porque existem regras circunscritas para eles operarem desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, você tinha alguns agentes que eram muito mais de boa com os garotos, sabe? Que procuravam, principalmente com o bebezão, que é uma figura grande e muito amável, assim. Então, boa parte da gente gostava do bebezão e tal. E chegavam para ele, procuravam saber como é que ele estava e tal. Se ia ter remissão no caso dele, se não ia ter, como estavam as coisas dentro da unidade. Alguns agentes têm um perfil assim mais expansivo, né? Outros são muito mais retraídos, estão ali simplesmente cumprir o seu trabalho. Boa parte deles, de fato, pelo que eu observo, encaram que são figuras rejeitadas pela sociedade, que os educandos estão ali, são figuras rejeitadas pela sociedade, e assim tem que permanecer, porque eles cometeram um delito. Boa parte não leva em conta que o fato deles estarem ali embaixo, tendo um processo formativo, seja técnico ou experimental em artes, eles não consideram isso um direito, eles consideram isso um lazer. Então, eles não levam muito a sério quando os estudantes estão participando dessas formações distintas que ocorrem no CECEL. Boa parte deles eu senti isso, assim. Mas existem pessoas também que têm uma proposta assim, mais humana na relação com esses educandos. Então, acho que ia fazer uma pergunta. Oi, vou tentar aqui porque a internet está muito fraca, não sei se vai pegar. Queria saber, João, se você tentava, de alguma maneira, guiar um diálogo com eles, entre educador e aluno, sobre cidadania, autoridade, tentava, de alguma maneira ativa, dialogar de forma que eles falassem sobre si e entre si, ou se o foco mesmo era o fazer cinema, o experimentar cinema, isso era mais uma consequência das atividades, se havia alguma tentativa sua de criar esse diálogo. Boa pergunta. Eu acho que isso varia muito conforme o aluno que você tem, como está se dando esse processo, né? E tu sente como tem abertura para você fazer esse caminhamento. Eu tinha 3 meses de experimentação com esse alunado. Eu chegar para esse alunado e tentar fazer apontamentos
políticos que talvez não interessem a ele, durante esse tempo de curso que eu tinha, eu senti que talvez não fosse interessante. Assim. Por exemplo, um tipo de metodologia onde eu certamente vou abordar determinadas questões, essencialmente políticas, como, por exemplo, na educação formal, no ensino de movimento social, onde isso tá presente na minha figura enquanto educador, de apresentar esses apontamentos, mesmo que seja, sei lá, uma formação de 4 horas. Isso está presente, né? Formação de professores. É muito mais tranquilo do que você chegar e tentar estabelecer uma conexão com educandos que estão, sim, em regime de confinamento, que não estão dispostos a escutar coisas diferentes do que eles acreditam. Então, esse tipo de relação, questão de cidadania, questão de direitos humanos, questão políticas também, que você poderia trazer numa sala de aula, eu trazia mediante o debate que se dava após a exibição do filme, e se, de fato, eles estavam predispostos a ter essa conversa. Porque essa conversa com esses educandos, ela pode se tornar algo muito perigoso, no momento que eles começam a evidenciar para vocês a rotina deles, o cotidiano deles, no que eles acreditam, né? Eu tava conversando com um amigo meu sobre esse lance da naturalização do governo Bolsonaro, meio que fugindo um pouco, mas tentando encontrar um caminho, esse lance da naturalização do governo Bolsonaro, e como que tem um discurso, principalmente sustentado pela esquerda brasileira, que diz que boa parte da defesa do governo Bolsonaro ela é tratada por homens brancos e héteros. Sacou? Só que se você fizer uma análise, dados do IBGE, se você pegar de fato as pessoas que sustentam esse governo, não são só apenas homens brancos e héteros. Tem muito homens pardos, muito homens negros, de classes médias baixas ou classes médias pobres, ou classes pobres, que dão suporte para esse governo. Muitos. Não são poucos. Isso é uma realidade muito triste no nosso país, né? E principalmente quando a gente pega a teoria das 3 raças, que é sustentada pelo fascismo do Bolsonaro. Quando você traz a teoria das 3 raças, você traz a teoria de um país misto, um país miscigenado. E, ao mesmo tempo, quando tu vê a figura desse negro que apoia o Bolsonaro, ele está sempre atrás, ele é o Hélio Negão. Ele nunca está ali do lado com poder de voz. Ele não está numa tutela de um ministério. Talvez com uma secretaria, com um cara de Palmares. Mas ele continua sendo, né, submisso nessa lógica. Assim. Quando você pega o discurso desses garotos, eles vão questionar o Bolsonaro, mas eles não vão questionar o Bolsonaro pela plataforma política do Bolsonaro. Eles vão questionar o Bolsonaro porque ele é contra o comando, a criminalidade. Esses garotos também acreditam no mito das 3 raças. Eles também acreditam que a sociedade, antes de ser baseada na projeção de igualdade, ela tem que ser baseada na projeção de hierarquia. Eu tenho que estar ali para lutar pelo mérito. Se o fascismo preza pela hierarquia, e o oposto ao fascismo, talvez, um regime mais comunitário, prezaria pela igualdade das coisas, eles acreditam nesse vínculo de que as coisas têm que ser conquistadas, esse vínculo que eles lutaram para isso. Por mais que a luta deles seja uma luta criminal, existe um processo de hierarquia ali também. Fala, Pedro. Você falou sobre que vocês tinham muito mais vínculo com as meninas e tal. Então eu queria perguntar se você já chegou a presenciar ou ouviu o relato das meninas falarem que sofriam abusos, casos do tipo, ou se elas falavam isso, tinha alguma forma de vocês, como educadores, tentarem denunciar, interferir nisso, e se não, como você se preparava psicologicamente para a impotência de não poder ajudar essas pessoas nesse nível? A gente ouviu relatos de assédio, relatos até de estupro, por meninas, não pelas meninas do PAC-GC, mas por educadores do PAC-GC. O nosso nível de afinidade com a menina ficou tão intenso que, às vezes, a gente falava que não precisava de viatura para levar as meninas até o CECEL, porque a gente não tinha nenhum problema da gente atravessar a rua e ir para a unidade de detenção delas para dar aula lá. A gestão adorou isso e tal, mas elas não gostavam, porque elas gostavam de sair do espaço de confinamento delas. Então tinha esse pequeno imbróglio. Quando a gente foi lecionar no PAC-GC, conversando com uma educadora, a gente descobriu, assim, ela conversou com a gente sobre
casos de estupro, casos de assédio, que rolam que já rolaram ali naquela unidade. Mas para as nossas educandas nunca chegou nada para a gente. Elas nunca contaram nada para a gente, ao ponto da gente poder interferir de alguma forma, através da conversa, através da trocação de ideia, ou através mesmo da comunicação, a gestão do CECEL. Isso nunca aconteceu. O que acontecia com as educandas era que, às vezes, na turma das meninas, tinham meninas trans. E essas meninas sofriam muito bullying pelas próprias meninas, assim. Muito louco, mais que os próprios meninos, as meninas não aceitavam as meninas trans. Mas ainda assim, dava para conversar e dava para trocar as coisas juntos, assim. Nunca teve um problema a ponto de ter briga, ou como aconteceu com os meninos. Você é de tal facção, mano, tu vai sofrer um bullying. Não, com elas sempre na trocação de ideias, elas aceitavam. Gente, eu queria que a gente começasse a encaminhar aqui para o final, né? Quem tiver mais perguntas pode fazer. Eu tenho uma. Se ninguém quiser, eu pergunto. Alguém quer? Tá bem. Vou fazer então. Minha pergunta, na verdade, é bem simples, assim, tem a ver um pouco com essa questão que você falou, da circulação dos vídeos e tal. E teve esse caso que você conseguiu mostrar o vídeo pro tio do menino. Daí eu fiquei me perguntando, o Vou Parar assistiu o filme Carta que era para ele conseguiu assistir? Vocês conseguiram passar esse feedback pro bebezão? Não, porque o delito que o bebezão cometeu, o assistente social não quis me dar o endereço do UPA dele. E o bebezão continua lá. Triste. Não. Alguém tem mais alguma pergunta? Vou fazer uma perguntinha, só mais uma. Mais uma pergunta conclusão, assim, porque até não só para você, João, mas para outras pessoas que já tenham tido experiência lá, como o Ivan, por exemplo, que está aqui, eu acho que também é bem maneira a experiência dele. É uma pergunta meio boba, até porque o próprio encontro já resumiu, né? Mas fazendo um apanhado, assim, o que você poderia, no geral, indicar para quem tiver interesse, os alunos mais novos que tiverem interesse em trabalhar no Degase ou instituições do tipo, tanto em questão acho que talvez mais na questão comportamental, né, que a gente tem que estar preparado para enfrentar, no geral, a metodologia, enfim, todo esse apanhado mesmo de tudo que a gente teve aqui no encontro. O que é que você indicaria em resumo? Eu acho que, no caso para vocês, que eu acho que boa parte aqui ainda está em formação, se eu estiver errado vocês podem me corrigir, eu acho que qualquer tipo de experiências que possam ter em outros espaços que não simplesmente sejam a educação básica ou o ensino formal, é muito rico para vocês, sabe? Então, chega para a Helene Salvatierra, pergunta para ela se ela tem indicações de espaços alternativos para experimentação enquanto educador, certamente ela vai te indicar. Alice Yamazaki, se você tiver interesse, ela vai te botar a hora que tu quiser no MST ou no MAB, pelos contatos que ela possui nesses movimentos, por experiências que eu já tive. Educação de jovens e adultos. Existem várias escolas em Niterói que estão muito carentes de projetos culturais nessas escolas e que certamente se sentiriam contempladas com qualquer oferta que vocês, enquanto educadores, fizerem nesses espaços. E o público de educação de jovens e adultos é um dos públicos que eu mais gosto de trabalhar, porque a galera, de fato, que está ali gosta muito de qualquer tipo de coisa que é oferecido, gosta de trabalhar com cinema. Então, também é uma área muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta, que, assim, a gente conversou sobre essa relação de cinema e cárcere, né, nesses projetos socioeducativos, no Degase e tal, mas eu estava me perguntando aqui se existe algum projeto, assim, para adultos, né, de cinema e educação com os presídios de pessoas maiores de idade, sabe? Eu não sei o nome certo para isso. Você tem algum conhecimento disso? Se existe alguma coisa? Não tenho conhecimento. Eu sei de experimentos que já botaram câmera, né, de presídio, tipo o prisioneiro da Grade de Ferro, eu acho, se eu não me engano, que é do Carandiru. Mas eu também não sei se teve uma formação pedagógica, esses prisioneiros simplesmente é um dispositivo, toma a câmera e filma a realidade de vocês. Mas eu não conheço. Eu imagino que tenha.
tá? Mas eu pessoalmente não conheço. Eu conheço já os que são desenvolvidos com jovens, né? Com jovens e crianças. Tem esse de Recife, tem outro no Nordeste, se não me engano. A gente tem vários aqui no Degase. É isso. Show. Mais alguém tem pergunta para a gente finalizar aqui? Mário Mário, Marinato. João, outra coisa que eu fiquei curioso para saber. Onde você quebrou a cara achando que funcionava de um jeito e quando você viu, tipo, não é assim que é para fazer? Um conselho que você gostaria que tivessem te dado quando você começou? Ó, que pergunta capciosa, mano. Vamos ver. Um conselho que eu gostaria que tivesse me dado quando eu comecei no curso de licenciatura. Não necessariamente no curso de licenciatura, mas lá no trabalho também. De você ir com uma ideia de, eu acho que o mundo funciona assim, para lidar com o pessoal que está lá, tem que ser de um jeito, e você chegou lá e virou tua cabeça de cabeça para baixo, te pegou de calça riada, entendeu? Nossa, sim, várias formas, assim, às vezes, quando você elaborava uma aula, é muito importante elaborar uma aula com antecedência, né? Quando você chegava e elaborava uma aula, velho, e tu chegava nessa aula e eles não estavam nem aí para aula, isso acontecia de vez em quando, né? Principalmente com os alunos da EJLA. E às vezes você tinha que arranjar uma forma de não deixar a turma dispersa. A turma dispersa chama a atenção da gente, o agente vai ficar puto e vai querer levá-los para a unidade. Aí tentava trocar essa ideia com uma liderança da turma, e às vezes essa liderança comprava, ou então a liderança também não estava nem aí. E tudo acho que era exaustivo às vezes. Acho que, como todo processo educativo, tem aulas que você vai sair muito bem, porque deu certo a relação com o aluno, e tem aulas que vai ser um fiasco, por mais que você tenha criado ótimas expectativas em cima dessa aula. Assim. Lá no Degase, isso às vezes acontecia com frequência. Às vezes os alunos estavam numa energia assim, que eles não queriam ter aula. Eles queriam estar ali simplesmente para olhar as meninas, para zoar outros alunos, para ver um movimento diferente do movimento da cela deles, do QG deles. Assim. Então, algumas vezes acontecia isso. E, velho, isso era uma extração de energia muito grande. Muito grande. Assim, eu saía da ilha, ia para o ponto ali perto do Galeão. Parecia que eu tinha dado, sei lá, uma semana de aula de sei lá, 12 horas por dia, sabe? Eu tinha dado só 8 horas de aula, assim, em um dia. Era bizarro. Isso acontecia com alguma frequência com os alunos da JLA. Mas tinha momentos que a gente conseguia fisgá-los também. Varia muito, assim. Já aconteceu de exibir filme que não tem nada a ver, né, velho? Isso acontece, a gente pensa, pô, tá no momento deles verem algo diferente. Quando chegar lá, eles começam a reclamar. E às vezes, quando eles não estão afim, o que pra gente é muito triste, é quando eles pedem pra subir. Tu fala, porra, mano, o maluco prefere ficar na sala, dentro da unidade prisional do que ficar aqui. Tá ligado? Então, às vezes isso acontecia, isso era frustrante demais. Faz um carinho danado na autoestima, né? Demais, total. Bom, gente, vamos chegando aí no final. Queria agradecer muito a presença do João aqui. Foi maravilhoso essa conversa, foi muito enriquecedor. Me abriu muito a cabeça aqui, eu não tinha a menor ideia de como era esse trabalho de cinema lá no Degase. É isso, deixo aqui meu obrigado, agradeço muito. E você pode fazer suas considerações finais aí, se você quiser, deixar uma mensagem pra gente. Não, galera, primeiro eu sinto que para mim eu fiquei muito feliz com o convite da Mariana, né, e depois teu, Matheus. Por mais que assim, não deu para preparar algo mais elaborado por causa que eu estou preso com o TCC de fato, assim, mas para mim é muito importante esse lance de formação identitária do nosso segmento, sabe, da nossa categoria. A gente lutou muito por isso nos primeiros turnos da licenciatura, muito mesmo, assim, para encontrar a aceitação do corpo docente do nosso curso, que aparentemente tá melhor. Uma mudança curricular, né, feita por pessoas do nosso curso. Nosso curso ele tem coisas muito importantes ali. O fato de vocês terem cinema e educação veio de uma luta do nosso curso. O fato de boa parte dos professores que trabalham com cinema negro veio de pessoas do nosso curso. O fato dos DA, eu imagino, não sei se ainda está, mas era um DA autogestionado, veio de pessoas do nosso curso.
ou seja, a curso de licenciatura tem uma luta política muito maneira na UF e dentro do nosso próprio departamento. E quando eu vejo formulação de coletivos, pensando em cinema e educação, pensando em temas para serem debatidos, pensando em produzir, estudar durante o regime pandêmico, isso é maravilhoso demais. Acho que a gente só tem a crescer no disso. Espero que vocês passam a frequentar mais também os outros fóruns de debate, como a Rede Quino. Espero que a Tereza esteja fazendo essas divulgações aí, que são fóruns muito importantes. Tem uma literatura já condensada no nosso curso. Boa parte desses coletivos universitários que eu falei com vocês aqui, eles já desenvolveram livros falando sobre temas específicos de cinema e educação. Então já tem uma literatura também voltada para isso. E que a gente possa se encontrar em outros espaços para debater cada vez mais e crescer junto. É isso aí. Muito obrigado, foi muito bom. É isso, gente. Encerramos aqui nossa participação com o João. E agora eu queria a gente trocar uma ideia aqui sobre o próximo encontro e tal. João, se você quiser participar, tá tudo bem. Se você quiser sair, você já tá liberado, tá? Foi ótimo, muito obrigado. Mas se quiser, pode continuar aí que a gente vai discutir coisas sobre o curso também, né? Eu acho que... Não, eu vou me retirar, que eu tenho que voltar para o TCC. Tá bom. Boa sorte no TCC, parabéns. Obrigado, galera. Beijão para todo mundo aí, boa noite. Tchau.